Bom dia, amados. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam comigo e contigo, esteja sobre os nossos lares e sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e nos lave de toda injustiça. Que seja nosso forte escudo contra todas as adversidades do mal. Vamos nos achegar a Deus em mais um encontro nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar na Tua presença nessa hora, Senhor, pelo sangue de Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu acolhimento, Pai. Pela adoção como filhos, Senhor. Por isso, Senhor, nos é permitido chegar nesse dia à Tua presença. Exaltar, bendizer e glorificar o Teu nome, consagrar esse dia a Ti. Pedir, Senhor, que em cada momento deste dia o Senhor esteja nos dando direção sobre tudo aquilo que viermos a fazer neste dia. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem a Seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, envia Teus anjos para estarem ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, protegendo, Senhor, os nossos filhos, protegendo, Senhor, a nossa casa, guardando a nossa vida na Tua potente mão, Pai. Obrigada pelo sacrifício da cruz, porque através desse sacrifício, através, Senhor, meu Deus, da entrega de Jesus na cruz do Calvário, nos é permitido neste dia chegarmos a Ti. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Não há palavras, Senhor, que possa externar a nossa gratidão. Não há palavras que possam, Senhor, demonstrar o nosso amor a Ti, Senhor meu Deus. Mas o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso interior. O Senhor visita a nossa alma, o Senhor visita o nosso coração. E sabe, Senhor meu Deus, da intensidade do amor que temos por Ti. Por isso, Senhor, nós queremos declarar: seja a Tua boa mão sobre nós neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, e nos guia, Senhor, aqui neste encontro, em mais essa palavra que o Senhor me entregou para compartilharmos, e que cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa oração sejam ricamente edificados através dela. É o que nós pedimos neste dia, Senhor meu Deus, consagrando tudo, o que temos e o que somos a Ti, em nome de Jesus. Amados, como em todos os dias, nós temos uma palavra gloriosa da parte de Deus, porque toda a Sua palavra é gloriosa. Toda a Sua palavra é suficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos edificar, nos ensinar a andar nos Seus caminhos. A Bíblia é um manual de vida que o Senhor deixou escrito, é uma carta de amor que o Senhor deixou escrita para cada um de nós. Então, que a cada dia nós tenhamos no nosso coração o desejo de mergulhar na palavra de Deus, de conhecer mais o nosso Deus através da Sua palavra, de buscar a Sua presença, de buscar todo o Seu ensinamento e aprendizado através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Vamos começar aqui hoje com o Salmo 127, cujo título é Todo bem procede de Deus. Salmo 127. No verso 1, o Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No primeiro instante, essa palavra fala de edificação. Muitas vezes nós pensamos que é pela força do nosso braço que a nossa casa é edificada, é construída, no sentido físico e no sentido espiritual. Mas não. Quem faz isso é o Senhor. Ele faz por nós e através de nós. Através do Seu amor, da Sua misericórdia, Ele vai abrindo portas, Ele vai nos permitindo ter recursos para trazer provisões para os nossos lares, alimento, para trazer conforto para a nossa família. E há muitas pessoas que já construíram a sua casa fisicamente, e não foi pela força do seu suor, do seu salário, do seu trabalho, mas foi pelo poder de Deus. Porque tudo, irmãos, tudo é através dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele.
Então é através dele que nós conseguimos edificar a nossa casa, seja ela física ou seja ela espiritual. É tudo através do poder de Deus. No segundo instante ele fala aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor usou o salmista para expressar aqui sobre a sua proteção divina. Quantos bancos dotados de monitoramento eletrônico e seguranças, pessoas, né, guardando ali o patrimônio do edifício, do banco, né, guardando os bens ali no banco. Muitos bancos já foram assaltados mesmo assim. Por quê? Porque a palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a sua casa, quem guarda a sua família, quem guarda o seu deitar e o seu levantar também é o Senhor. Nós amanhecemos hoje, estamos aqui nos falando, conversando, compartilhando a palavra de Deus, porque o Senhor nos permitiu na sua infinita misericórdia. Então nós temos que ter constantemente na nossa mente um espírito de gratidão por tudo, pela edificação da nossa casa, pela provisão, pela segurança da nossa casa e da nossa família. Tudo isso é o Senhor quem nos concede, e nos concede pela graça. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, não fazemos nada para merecer, mas Ele, através do seu amor, Ele proporciona a cada um de nós. Por isso que nós precisamos conhecer esse Deus de amor. Nós precisamos a cada dia levar a sua palavra, o seu evangelho de salvação e de amor a todas as pessoas. Não perca a oportunidade, todas as vezes que você puder, fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus, fale da salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque muitas pessoas, irmãos, estão vivendo esses dias atuais como se nada tivesse acontecendo. Mas aqueles que estão atentos à palavra de Deus, que têm lido, têm meditado, que se debruça sobre a palavra de Deus, nós estamos vendo que os sinais estão se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo e que a volta de Jesus, ela está muito mais próxima do que imaginamos. E a própria palavra nos alerta que temos que estar preparados. Então seja um instrumento de alerta nessa geração. Não guarde para si a salvação, não guarde para si a libertação, a cura, não guarde para si o amor de Deus. Sempre que você tiver oportunidade, profira uma palavra de bênção, entregue uma palavra da Bíblia. Se nesse momento que eu te falo, o Senhor está colocando na tua mente a vida de alguma pessoa, mande para essa pessoa um versículo bíblico, mande para essa pessoa uma oração ou uma palavra de carinho, para que ela saiba que através da sua vida, Deus a ama. Porque não fazemos nada de nós mesmos. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele faz através do Espírito de Deus. E que essa pessoa possa saber que você é um instrumento do Senhor, é alguém que propaga o amor de Deus. Amém? O verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha só, essa palavra aqui, ela fala de provisão, mas ela diz que aquele que agrada o coração do Senhor não precisa ficar extenuado, não precisa ficar preocupado, ansioso, né? Levantar de madrugada, vou levantar de madrugada porque se eu começar mais cedo eu ganho mais, eu vou produzir mais. Não, Deus ele fez um período para todas as coisas, nós temos que ter um período de descanso, né? Eu vejo pessoas que trabalham até pela madrugada, eu conheço uma pessoa assim, que vai dormir por volta de 2 da manhã para poder acordar às 5, às 5:30, para poder trabalhar.
Então, muitas vezes estamos desgastando o nosso corpo físico, achando que pela força do nosso braço, pelo nosso fazer, pela nossa dedicação ao trabalho em extremo, nós vamos conseguir enricar, vamos conseguir ter mais dinheiro, vamos conseguir construir mais. Quando a palavra diz aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Quando nós amamos ao Senhor, nos dedicamos ao seu reino, nos dedicamos ao seu serviço, nos dedicamos em fazer tudo para Ele com excelência, não de qualquer jeito, o Senhor, Ele nos abençoa. Ele faz com que o pouco que nós temos se multiplique. Ele faz que você produza de uma maneira sobrenatural e extraordinária no período que você tem para trabalhar. Depois de ter descansado as suas 6 a 8 horas de sono, porque isso é que o corpo pede, de 6 a 8 horas de repouso, para poder se refazer para um novo dia de trabalho. E tem muitas pessoas que estão se desgastando, e a palavra nos mostra que é à toa. É à toa no sentido de quê? De que temos que nos dedicar ao que interessa, aquilo que é importante. E o que nos interessa e é importante é conhecermos a Deus, termos uma vida de comunhão com Ele e pedir que todos os dias Ele esteja conosco, abençoando o nosso trabalho. Aí sim nós vamos prosperar. Ele faz com que portas se abram, com o pouco que você tem renda, multiplique. Ele faz com que pessoas, conexões cheguem a você para lhe ajudar e assim você consiga produzir mais. Deus, Ele tem inúmeras formas de nos abençoar, inúmeras formas, a sua graça é multiforme. Então, não pense que pela força do seu trabalho, do seu desgaste, pela força da sua entrega no seu trabalho, perdendo horas de sono, horas de repouso que são preciosas para a sua saúde, você vai conseguir construir. Tem muita gente que consegue, mas aí depois não consegue usufruir. Por quê? Porque se desgastou tanto fisicamente que agora não tem saúde para usufruir aquilo que conquistou através de muito esforço. Nosso Deus é um Deus sábio e Ele determinou tempo e modo para cada coisa na nossa vida. E Ele determinou que o ser humano tem que ter um tempo para descansar, para se renovar, para renovar o nosso físico. O nosso corpo é como uma máquina e nós precisamos desse renovo da parte de Deus. Amém? E agora no 3º verso ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Olha aqui, o Senhor fala que filhos são herança. As pessoas, muitas vezes eu já vi muita gente maldizendo seus filhos, sabe? Se arrependendo dos filhos que tiveram. Nós sabemos que há filhos que causam muita tristeza, que se desviam, que vão por estradas tortuosas e trazem muita tristeza ao coração dos seus pais. Mas a palavra de Deus também, ela nos ensina como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos orientá-los, como nós devemos educá-los para que eles sejam pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas retas, que honre seus pais, que honre a Deus. Então muitas vezes nós falhamos na nossa educação, muitas vezes o ambiente que vivemos também influencia negativamente, e nós, dentro da nossa possibilidade, devemos procurar fugir de lugares onde nossos filhos recebem influências que não irão de maneira alguma edificar a vida deles. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos 2 filhos que o Senhor me deu. São bênçãos, são pessoas íntegras, pessoas trabalhadoras, são filhos obedientes, filhos amados.
E eu louvo a Deus. Mas sabe onde foi que eu criei meus filhos? Nos átrios da casa do Senhor. Eles estavam ali na igreja desde pequenininho, na escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus, nos cultos, em todos os cultos, junto comigo, nas vigílias. Eles estavam comigo nos encontros. Eu procurei educá-los, como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando crescer, não se desviará dele. Eu ensinei meus filhos no caminho que eles deveriam andar. Aí depois que completaram a maioridade, aí já não é mais comigo, é com eles, mas dentro deles já está a essência do amor de Deus, o Evangelho, porque desde muito pequeno mesmo, tanto o menino como a menina foram criados na presença de Deus, recebendo do Senhor. Então muitas vezes nós não temos essa preocupação, nós nos preocupamos com a educação científica, a educação secular, em dar uma boa formação, uma boa faculdade, uma boa escola, mas não nos preocupamos com a vida espiritual dos nossos filhos. E nós devemos colocar como prioridade a vida espiritual deles, porque é da vida espiritual que tudo acontece, que tudo floresce, que tudo se materializa nessa dimensão. Então, assim, os nossos filhos, eles são bênçãos do Senhor. O nosso galardão é um prêmio, é um presente que Deus nos dá através deles. E a palavra diz ainda, né, que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando o inimigo vier pleitear a porta, tem os filhos para defender. Ou seja, quando envelhecermos, nós temos os nossos filhos para nos dar o amparo, a proteção, aquilo que nós precisamos nesse momento de fragilidade da nossa vida, que é quando chegamos na melhoridade, na parte, né, da velhice. Muitas pessoas adoecem, outras com os recursos financeiros que têm não conseguem ter um padrão de vida de qualidade. Então é nesse momento que os filhos devem se unir e dar o suporte a seus pais, porque os pais já fizeram tanto por eles. Então agora chegou a hora deles poderem retribuir esse cuidado, esse amor, deles retribuírem aos pais esse carinho, essa dedicação, porque não é fácil cuidar de filhos, não é fácil investir em vidas, não é fácil. Só Deus sabe, se não fosse Deus conosco, nós não conseguiríamos. Então, essa palavra diz que filhos são bênçãos e nós devemos abençoar e declarar palavras poderosas, palavras de bênção sobre a vida de nossos filhos. Amém? Vamos finalizar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã te agradecer pela casa que construímos, Senhor. Te agradecer por cada provisão que entra, Senhor, nos nossos armários, nos nossos celeiros, cada provisão, Senhor meu Deus, que vem à nossa mesa, porque sabemos que tudo vem através de Ti. Queremos agradecer a proteção que o Senhor nos dá, colocando Teus anjos, Senhor, ao nosso redor para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Te agradecer pelo trabalho que o Senhor concedeu a cada um de nós e através dele os recursos, Senhor meu Deus, para podermos, Senhor, ter lazer, para podermos, Pai, comprar aquilo que gostamos, para podermos, Senhor, cada vez mais trazer conforto aos nossos lares e à nossa vida, Pai. Queremos aqui te agradecer por cada filho, Senhor. Senhor, abençoa nossos filhos, Pai. Faz de nossos filhos pessoas íntegras, retas, justas, pessoas comprometidas com seu trabalho, pessoas responsáveis, filhos que honrem aos pais, pais que honrem aos filhos, sejam eles filhos biológicos, sejam eles filhos espirituais, filhos do coração, aquele que adotamos por amor. Senhor, em nome de Jesus, entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Pedimos a cada dia que o Senhor nos conceda sabedoria e direção para estarmos ali junto deles, Senhor, como um conselheiro, Pai, um conselheiro sábio, uma conselheira sábia, em nome de Jesus, sobre eles, orando em todo o tempo, sendo intercessores deles, para que, enquanto estivermos de joelho, nossos filhos permaneçam em pé,
vencendo, Senhor meu Deus, na sua vida, vencendo na sua família, vencendo no seu trabalho. Obrigada por cada filho que o Senhor trouxe à nossa vida, Senhor. Nós nessa manhã consagramos a vida deles a Ti. Em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Então é isso, meus amigos. Vamos ficar por aqui hoje. Graça e paz.